Que a paz do Senhor esteja com vocês, meus irmãos. Conforme programado, nós vamos dar início então agora ao nosso culto das 7 palavras. Este culto já é tradicional na nossa comunidade e a comunidade tem uma participação muito grande porque ele já virou algo assim que acontece todos os anos. Então, separe o seu tempo agora, assentem aí em família e participe deste momento. Que Deus abençoe e que você seja fortalecido na sua fé através destas ministrações. Graça e paz, meus queridos irmãos da EPPC. Nós hoje estamos meditando nas 7 palavras de Jesus e eu gostaria de começar com uma breve meditação com os irmãos na primeira palavra, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai bondoso, nós louvamos a Ti, ó Deus, pela vida do Seu Filho que foi morto por nós na cruz, Pai, mas que ressuscitou ao 3º dia para que a vida dele hoje estivesse em nós, Pai. Deus querido, obrigado por tão grande amor e obrigado pelo Teu perdão que se estende a nós ainda hoje, Pai, mesmo sendo nós imperfeitos, ó Deus, Senhor ainda assim nos ama. Obrigado, ó Deus, por tão grande amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, vamos refletir na primeira palavra de Jesus na cruz, que está lá em Lucas, no capítulo de número 23, nos versículos de número 33 ao número 37, que diz assim: Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: Salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre, e o provocavam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A primeira palavra de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Enquanto eu meditava nessa palavra, a primeira coisa que veio em minha mente foi uma música que eu aprendi quando eu ainda era criança, que diz: grande largo, o amor de Jesus é grande e largo. Creio que os irmãos conhecem esse pequeno cântico, contudo, além de ser pequeno, ele carrega um significado imensurável. Às vezes alguém faz alguma coisa para nós e nós pensamos: eu não consigo perdoar fulano pelo que ele fez. Ou então nós vemos alguma situação na televisão, nós pensamos: essa pessoa não tem perdão. Contudo, quando nós olhamos para Jesus, aqui neste texto, nós podemos ver que Jesus, ele, ainda que estava sendo crucificado, ele ora ao Pai para que o Pai perdoe aqueles que o estavam crucificando. Ele simplesmente diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E quando Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, ele simplesmente está dizendo: Pai, perdoa eles completamente. Perdoe as iniquidades deles, para que eles possam de fato se arrependerem e possam ser perdoados pelo Senhor. Aqui que Jesus ele está mostrando, ele está revelando o amor imensurável de Jesus por pecadores, pelo ser humano que é pecador e é infiel, pedindo ao Pai, intercedendo ao Pai que os perdoassem. E isso nos enche de esperança ainda hoje, porque se Jesus perdoou aquele ato cometido contra ele, atribuindo a razão daquele ato, a ignorância daqueles homens, isso também nos enche de esperança hoje, porque se o problema é um pecado universal, o perdão de Jesus também é universal e ele se estende a nós
ainda hoje. E quando nós pecamos, Jesus ele também intercede junto ao Pai por nós. Ele intercede junto ao Pai por nós, para que o Pai ele perdoe os nossos pecados. E creio que quando nós olhamos para este texto aqui, ele nos enche de esperança justamente por isso. Pelo fato de Jesus ele demonstrar o seu imenso amor por nós, e dele no lugar da caveira, né, naquele monte, né, conhecido como lugar da caveira, nós lembramos que no lugar da caveira Jesus nos deu vida, que possamos descansar todos os dias sabendo que Jesus ele perdoa os nossos pecados ainda hoje, e que o seu perdão se estende a nós ainda hoje. Que possamos sempre descansar sabendo que todos os nossos pecados foram perdoados em Jesus. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Boa noite, igreja, graça e paz no nome de Jesus, amém? Que a paz do nosso Deus, que é soberano, esteja com vocês nesses dias tão difíceis. Mas hoje nós estamos aqui para falar de uma palavra de esperança, uma palavra de alento e uma palavra de glória, que é a segunda palavra de Jesus na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus afirmando para o malfeitor da cruz. E Lucas narra assim no seu capítulo 23, do versículo 39 ao versículo 43. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é clara. A palavra de Deus ela é fiel. A palavra de Deus ela é soberana sobre as nossas vidas. Jesus estando ali pregado na cruz, no Calvário, do lado de dois malfeitores, um do lado esquerdo, o outro do lado direito. E um dos malfeitores, a palavra diz que ele blasfemava contra Jesus. Ele falava: Jesus, você não é o rei dos judeus, o salvador deles? Salva você mesmo e salva nós também. E o outro malfeitor, já com o coração cheio de temor, porque ele conheceu Jesus, porque Jesus já tinha alcançado ele com a sua graça, repreendeu o outro malfeitor, dizendo: Você, estando sob a mesma condenação do Filho de Deus, de um Deus, você não é capaz nem mesmo de temê-lo? A palavra de Deus fala que ele se volta para Jesus e fala assim: Jesus, quando o Senhor vier do teu reino, lembra de mim. E Jesus vira para ele e fala assim: Hoje estarás comigo no paraíso. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Uma palavra de esperança, uma palavra de alento, meus irmãos. Uma palavra de glória. Hoje, meus irmãos. A palavra hoje nos chama a atenção. Jesus nos salva imediato. Jesus não deixa para depois. Jesus não prorroga a nossa salvação. Jesus não prorroga o poder dele sobre as nossas vidas. Jesus faz o imediato, o que era necessário naquele momento, a salvação daquele malfeitor. Hoje estarás comigo no paraíso, meus irmãos. Hoje.
E outra palavra que nos salta aos olhos neste texto, que Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso, é o seguinte, é que Ele vai estar conosco no paraíso. Jesus não nos salva e não nos abandona, Ele continua conosco, Ele sempre vai estar conosco. Ele nos leva para o paraíso e lá Ele vai estar conosco, porque o paraíso sem o nosso Jesus não é nada. O paraíso sem o nosso Jesus é nada. Então a palavra que nos salta aos olhos também nessa expressão, nessa afirmação de Jesus é que Ele vai estar conosco. Hoje estarás comigo. Ele vai estar lá conosco no paraíso. E a terceira palavra que nos salta aos olhos é a palavra paraíso. A palavra de Deus nos fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado, meus irmãos, para aqueles que o amam. E Ele prepara com carinho, com cuidado, este paraíso. E Ele nos levará para um lugar de glória, para um lugar de gozo eterno, meus irmãos. E essa afirmação, meus irmãos, que Ele nos traz é: hoje estarás comigo no paraíso, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação e uma palavra de glória, meus irmãos. Guarde isso no seu coração, que Jesus, Ele é imediato, que Jesus não nos abandona e que Jesus prepara sempre um lugar muito bom para nós. Deus abençoe e te conforte sempre, no nome de Jesus. Amém. A terceira palavra de Jesus na cruz está no Evangelho de João, no seu capítulo 19, dos versículos 25 ao 27, que diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto, mas me ater apenas parte desses versículos, os quais está relatado aqui que diz: Mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí tua mãe. Esta foi uma palavra de cuidado, de solidariedade. Jesus, mesmo na cruz e naquele momento de agonia, angústia e dor, demonstra carinho e cuidado para com a sua mãe. E diante dessas palavras de Jesus, nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, nós podemos aprender que Jesus cuida. Jesus deixa sua mãe aos cuidados do discípulo amado, o apóstolo João, o qual era amigo e muito íntimo de Jesus. Jesus, então, preocupado, com sua mãe, ele pede para que sua mãe fique ao cuidado de João. E também, da mesma forma, pede para que João cuide de sua mãe, para que ela não fique só, que ela não fique desamparada. Um outro aprendizado que podemos tirar desse texto é que Jesus preocupa Maria diante daquele episódio de seu filho crucificado na cruz. Ela estava com sua alma esfacelada, inconsolável, com uma profunda dor, e daquele momento em diante, ela precisaria e muito de um ombro amigo, de alguém para cuidar dela, até pelo fato de que provavelmente ela já era viúva e seus outros filhos, os irmãos de Jesus, ainda não acreditavam nele. E aí então Jesus, preocupado
com como seria, né, a vida, a sequência da vida de sua mãe, uma pessoa já de sua meia-idade para frente, talvez, como que ela seria atendida nas suas necessidades, nas suas ansiedades, no seu dia a dia, com o sofrimento daquela perca tão dolorosa do seu filho crucificado ali, aquela morte terrível. Jesus então preocupa e deixa aos cuidados do seu discípulo amado. Mas também podemos tirar desse texto um outro aprendizado, e esse aprendizado é aquele de que Jesus ampara. João, então, seria aquele que cuidaria da mãe de Jesus e de uma maneira muito especial dispensaria esse cuidado. E foi o que ele fez. Ele cuidou da mãe de Jesus, e a mãe de Jesus, então, passou a fazer parte da vida, da família desse homem, desse apóstolo, e ela, então, o acompanhou na sua jornada, na sua missão. Queridos, o que podemos concluir dessa palavra de Jesus é que todos nós precisamos uns dos outros, em especial os familiares, os nossos entes queridos, os irmãos sanguíneos e os irmãos da fé também. E que podemos aprender também, ou podemos concluir de que muitas pessoas que estão ao nosso redor, elas podem estar precisando de um ombro amigo, de alguém que seja verdadeiro instrumento de consolação, de orientação, de alento para essas vidas. Portanto, meus queridos, eu concluo, assim, finalizo, dizendo que a vida cristã, em sua essência, implica nisso, em cuidar uns dos outros e oferecer o ombro amigo a todos. E que assim Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nem um choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouvir. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. É sexta-feira à tarde, Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, está crucificado, morreu em nosso lugar. Sua vida derramou nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar.
nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Olá, boa noite, meus irmãos. Vamos prosseguindo para a quarta palavra de Jesus na cruz. Te convido a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Mateus 27, a partir do versículo 45, diz assim: A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani? Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, muitas pessoas se perguntam o seguinte: se Jesus sabia tudo que já estava por vir, se Jesus já sabia do seu plano nessa terra, do propósito de Deus Pai para a vida dele, por que então Jesus questiona Deus dessa maneira? E aí que está a grande questão. É importante nós percebermos que aqui Jesus não está questionando a Deus. Eu quero explicar um pouco melhor para os irmãos. Jesus está dizendo algo que já foi escrito na palavra de Deus. Não é a primeira vez que essa frase aparece. No Salmo 22, no seu primeiro versículo, o salmista inicia o salmo com exatamente essas palavras, exatamente essa frase que está no Salmo 22, versículo 1. Interessante, Jesus está dizendo exatamente a mesma coisa que lá atrás o salmista já havia dito. Isso é interessante, meus irmãos, porque a história é uma grande peça de teatro, se a gente pode pensar assim. E nesse momento, em Mateus 27, nós estamos no clímax, onde o personagem principal da história da humanidade, o Cristo, está na cruz, morrendo, levando os nossos pecados. E ele faz referência justamente a essa história que estava lá em Salmo, uma grande profecia do que haveria de acontecer no futuro. Meus irmãos, é muito maravilhoso. E aqui não é um questionamento da parte de Jesus para com Deus. Aqui, se nós nos perguntarmos o porquê Jesus diz que por que Jesus está perguntando a Deus o motivo de ter sido abandonado, a resposta não poderia ser mais clara que essa, porque Deus realmente o havia abandonado naquele momento. Se nós entendermos que Jesus estava ali levando os pecados de toda a humanidade naquele instante, meus irmãos, é maravilhoso pensar isso. E ao mesmo tempo é difícil de entender como que Deus compactuaria com tamanho pecado. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas manchas, as nossas máculas. Jesus estava ali realmente separado de Deus, experimentando o abandono real. É isso que o pecado nos faz conosco. Nos dá esse sentimento de abandono da parte de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. Não tem como as duas coisas existirem no mesmo lugar. Mas, meus irmãos, essa é a essência dessa peça toda, desse teatro, se a gente pode assim dizer, dessa história, né, que nós temos na palavra de Deus. Aqui nós não temos uma pergunta da parte de Jesus. Jesus não está perguntando a Deus, nem questionando. Jesus está fazendo uma expressão do puro sofrimento, a expressão de alguém que estava abandonado, expressão de alguém que estava levando o pecado da humanidade toda sobre si. Mas, meus irmãos, ainda no Salmo 22, no seu versículo 1, é a frase que Jesus cita aqui nesse versículo de Mateus 27. Mas é interessante que o Salmo 22 ele começa nesse tom de sofrimento e de derrota, mas ele termina com um ar de vitória. E Jesus sabia que morreria na cruz, mas saberia também da resposta final de Deus a esse plano. O clímax dessa história é exatamente na crucificação de Jesus, mas a história não terminaria aí. E, meus irmãos, o Salmo 22 também, nos seus versículos finais, nos expressa esse sentimento de vitória. No Salmo 22, no versículo 22 ao 24,
A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Meus irmãos, o Salmo 22 expressa aquilo que Deus ainda haveria de fazer em Jesus. Escutaria a aflição, escutaria aquele filho morrendo na cruz por nós. E a história não termina na quarta palavra de Jesus. Tem mais por vir ainda. Mas, meus irmãos, a quarta palavra é um grito de abandono, um grito de alguém que está separado de Deus, carregando os nossos pecados. Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos agora aqui a quinta palavra da cruz que nós queremos compartilhar. Sabemos e aprendemos isso desde pequeno que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Pode ser uma conta que não fecha na nossa cabeça. Talvez falar 50% e 50% seja o mais coerente, mas não. Jesus Cristo é Deus, homem. Não é um homem divino ou um Deus humanizado. Ele é completamente Deus e agora homem. E quando a gente chega neste texto de João capítulo 19, versículo 28, o seu brado ao dizer tenho sede, aí que a gente consegue enxergar plenamente a humanidade de Cristo na sua aproximação e entendimento do sofrimento que ele passou. Sofrimento e angústia ao estar pendurado na cruz. Mas eu gostaria de dar um foco diferente aqui neste texto. Seria claro, e talvez todo mundo devesse estar esperando disto ao dizer tenho sede, ao falar da angústia e do sofrimento de Jesus na sua condição como homem. Mas eu quero mostrar um outro lado, a luz que esse texto aponta também, que é a reverência que Jesus Cristo tem na palavra de Deus, nas Escrituras. Desde o início de sua vida, nós vamos perceber Jesus recorrendo à palavra, às Escrituras. Ora para defender contra as mentiras e ora para apontar as verdades. E a gente vê, por exemplo, na tentação, quando chegavam as mentiras de Satanás, Jesus então respondia com verdades das Escrituras. Quando ele tinha os embates com os escribas e fariseus, nós vamos perceber mais uma vez Jesus recorrendo à palavra, às Escrituras, para apontar profundas verdades de Deus. E aqui não é diferente. Agora na cruz, Jesus Cristo vai recorrer mais uma vez às Escrituras. O versículo 28 do capítulo 19 de João diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A referência que Jesus Cristo faz aqui é no Salmo Messiânico 69. Para ser mais exato, o versículo 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Meus irmãos e irmãs, esse salmo é muito interessante, e aí fica mais assim profundo e arrepiante ao perceber que Jesus recorre a um salmo que instantes anteriores, os versículos anteriores já se tinham cumprido, e agora faltava cumprir mais uma coisa. Lá no Salmo 21, no Salmo 69, versículo 2, ele já havia se atolado no profundo lamaçal. Depois, no versículo 4, aborrecido sem causa. Versículo 7, suportou afrontas e confusão. Versículo 8, foi tornado como um estranho para seus irmãos. Versículos 11 e 12, se tornou um provérbio, uma canção de bebedores de bebida forte. E aí, no versículo 17 a 20, já havia clamado a Deus em sua angústia. E chegamos então no versículo 21. Faltava, se não oferecer a ele este mantimento, esse alimento, como fel, e na sede o vinagre. E para isso se cumprir, Jesus então diz: tenho sede.
Que maravilha, meus irmãos. Jesus estava pendurado ali na cruz já por praticamente 6 horas. Um dia inteiro de sofrimento, angústia, sofrimento físico e mental. Mas a palavra estava fresca na sua cabeça. E ele mais uma vez recorre à palavra de Deus. Eu creio que isso é uma lição maravilhosa para nós, principalmente nos dias de hoje. Porque como tem sido a nossa postura diante das adversidades? Recorremos às Escrituras? Quando a gente se lembra das Escrituras, será que está muito claro para nós entender as verdades ou recorrer às verdades diante de sofrimentos e angústia? Guarde uma coisa, meu irmão, minha irmã: o quanto a gente se lembra da Escritura está relacionado o quanto a gente se dedica a ela. Lá no Salmo, no seu Salmo 1, versículo 2, fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus, as Escrituras, é viva, estava viva e verdadeira na mente de Cristo. Nos seus últimos instantes na cruz, sabendo que tudo já havia passado, ele então recorre mais uma vez, sabendo que restava então beber o vinagre. Jesus então diz: tenho sede. E se cumpre mais uma vez a palavra de Deus, uma profecia de mais de 1000 anos. Que Deus nos abençoe. Amém. Estamos nos aproximando, né, da maior festa cristã, né, para nós, né? E não poderíamos de dar uma palavra nesse culto, mesmo à distância, né? E eu queria falar com os irmãos sobre a palavra, né, está consumado. Essa palavra está lá em João 19, verso 30, né? Essa palavra, né, está consumado, vem, né, de um termo grego, né, que quer dizer está consumado, né? Ele tem algumas maneiras de você entender. Eu vou citar pelo menos 3 maneiras da gente entender o que significa essa palavra tetelestai, ou está consumado, né? Uma delas, né, quando um pai, né, tem dá uma missão, né, a seu filho, né? Ele vai, e assim que ele cumpre, ele chega a seu pai e fala: pai, já fiz, já está consumado, já está feito o trabalho que o Senhor me pediu, né? Quando Jesus, né, recebeu uma ordem do Pai, né, e ele foi, né, ele veio, ele enfrentou a cruz, né, ele enfrentou a cruz por mim, enfrentou a cruz por você, né, por toda a humanidade, né, e ele derramou, né, o seu sangue nessa missão, né, e a resposta dele junto ao Pai foi essa, né, tetelestai, né, está consumado, né? Então essa missão de Cristo foi cumprida na cruz. Mas aí tem uma outra maneira também, né? Quando um devedor, né, junto ao banco, ou junto a um credor qualquer, né, quando ele pega ali uma duplicata, né, quando ele quita essa dívida, né, ali vem um carimbo, né, está pago, né, tetelestai, né, está pago, né. Jesus, ele rasgou, né, esse escrito de dívida, né, ele quitou, né, o nosso débito, né, que era impagável perante a lei, né, sabendo, né, que lá em Apocalipse 21, não lembro o versículo, né, contaminado pelo pecado, ele não entra no céu, né. Também lá em Tiago 2:10 fala: se você tropeça em um dos pontos da lei, né, você tropeça em toda a lei, né. Portanto, nós jamais poderíamos pagar essa dívida, né. Somente Jesus poderia pagar, né? O Cordeiro de Deus, sem pecado, né? Ele pagou, né? E ele disse: tetelestai, está pago, né? Você não deve nada, está pago. E uma outra situação também, né, quando você compra, né, um imóvel, compra, né, uma casa, né, quando você quita essa casa, quando você paga, você recebe uma escritura, né, um registro da escritura, né, que te dá posse, né, está pago, né, você pode tomar posse da tua casa, você pode tomar posse do teu imóvel, né.
E então Cristo, né, ele bradou ali na cruz, né, está consumado, né? Ele estava entregando ali um certificado, né, uma garantia, né, uma escritura registrada, né, da nossa posse, né? A posse da nossa herança eterna, né? Incorruptível e gloriosa, né? No céu, né? Essa herança é a nossa é nossa eternamente, né? Cristo nos comprou, né, com seu sangue, né? Ele abriu um novo caminho, né? Um novo e vivo caminho, né? Podemos agora, né, desfrutar nessa presença do Pai, né? Jesus, ele entrou no céu, né, como nosso percursor, né? Ele é a porta do céu, né, daqueles que o buscam, né? O que Deus programou para o homem, né, foi conquistado, né, ali na cruz, né, por Jesus, né? Porque nós não poderíamos, né, conquistar, né? Então ali Jesus disse: está consumado, a tua dívida está paga, está cravada ali na cruz, você não deve nada, né? Então é um outro significado da palavra tetelestai, né? Está consumado, a tua dívida está paga, nós não devemos nada, estamos quites, o nosso pecado está perdoado, está ali, né, cravado ali na cruz. Então assim Jesus diz, né, está consumado, né? Eu queria fazer uma breve oração. Pai bendito, Deus santo, nós agradecemos por tão grande salvação, agradecemos pelo teu Filho amado que ali na cruz, ó Pai, ele cravou a nossa dívida ali, ó Pai, e nesse momento nós não temos dívida nenhuma mais, porque Cristo, o justo, ele pagou a nossa dívida, Pai, e nós nos alegramos por saber, ó Pai, que temos um Pai que se preocupou conosco, ó Pai, e nos concedeu essa grande salvação. Por isso nós estamos alegres, por isso nós somos gratos a Ti, ó Pai, e confiante, ó Pai, que um dia estaremos junto em glória. Nós agradecemos no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, meus queridos. Nós estamos comemorando a Páscoa 2020 e neste culto que nós estamos celebrando das 7 palavras da cruz, ficou sobre minha responsabilidade a 7ª palavra, quando Jesus, ao dizer esta frase, diz o texto que ele expirou. Do versículo 44 até o versículo 46 de Lucas 23, nos diz o seguinte: já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta é a 7ª palavra da cruz, a última palavra. E aí o Senhor, né, em alta voz, ele diz esta pequena frase. Vamos pensar um pouco nesta última frase que o Senhor Jesus disse quando estava ali crucificado, vivendo os seus últimos segundos de vida. Primeiro, a primeira lição que nós podemos tirar é uma relação de filiação. Ele disse Pai, então era o Filho se dirigindo ao Pai. O Senhor Jesus, na Trindade, é o Filho e Deus é o Pai. Esta é a relação de filiação na união da Santíssima Trindade. Irmãos,
nós temos esta mesma relação com o Senhor. Nós somos filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, mas em Cristo Jesus nós fomos adotados como filhos de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. E isto para nós é algo muito importante, porque nós somos filhos, somos especiais para o Senhor. E o Senhor é o nosso Pai. E nós temos um Pai especial. Agora, o que acontece na sequência? O Senhor, então, entrega o seu Espírito a este Pai. Né? O melhor lugar que ele poderia fazer, né, para entregar o seu Espírito, entregar para o Pai. Não entregar para nenhum outro lugar, mas para o Pai. Então, é o melhor lugar. Meus irmãos, vai chegar um dia que nós estaremos também vivendo os últimos minutos da nossa vida. Vai chegar esse dia ele vai acontecer. Aí, naquele momento final, né, na hora dura da passagem desta vida para outra, não tem coisa melhor do que a gente ter o lugar seguro para entregar o nosso espírito, entregar também o nosso espírito nas mãos misericordiosas e bondosas do nosso Deus. Então, o Senhor Jesus fez isto e nós também o faremos. E este lugar, meus queridos, é o lugar da maior esperança para os mortais. Nós que somos mortais, é o lugar da maior esperança, entregar o nosso espírito nas mãos do Senhor. Então, na última frase do Senhor Jesus na cruz, conforme este arranjo que nós seguimos todos os anos, é maravilhoso demais para nós. O Senhor Jesus veio, venceu tudo aquilo que foi lhe dado para fazer, que fazia parte do plano de Deus. E no momento final, quando ele já havia feito todas as coisas, ele entregou ao Pai o seu Espírito e expirou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e cuide de nós. Amém, irmãos? Irmãos, vamos então encerrar o nosso culto das 7 palavras, o nosso tradicional culto que já há anos e anos a gente celebra e a igreja participa. Amanhã nós teremos então o culto da esperança, que vai ser ministrado pelo presbítero Juninho, nesse mesmo horário. Fiquem com Deus, irmãos, e eu quero nesse instante impetrar a bênção. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém.